Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Boa Prosa 2. Nós nos reunimos numa segunda rodada para continuar o nosso papo sobre alfabetização. E aí nós temos as mesmas convidadas de antes, a Chay, a Lidiane, a Rosana e a Fabiola, para a gente dar continuidade a esse tema que gerou, né, de uma forma bem leve, gerou bastante inquietações nas redes sociais, aí, algumas perguntas, e aí a gente trouxe o pessoal para dar uma ênfase em alguns pontos que ficaram em abertos na nossa última discussão. Sejam bem-vindas, meninas, sejam bem-vindos, espectadores, e aí queria começar esse momento com uma pergunta, né? Um gatilho que traga essas nossas discussões à tona. Então eu queria conversar com vocês sobre esse tempo de aulas remotas, né? Então tanta coisa a gente já aprendeu, tanta coisa a gente já viveu, os processos avançaram, evoluíram, foram lapidados e a alfabetização é um desses processos. E eu queria saber de vocês se na interpretação individual nós temos motivos para celebrar esses avanços e essas evoluções com relação ao processo de alfabetização. Olá a todos! É uma grande alegria estar com vocês de novo e conversarmos sobre esse tema tão especial, tão interessante e que vem presente em nossos dias já há algum tempo e com isso trazendo muitos desafios também para a nossa prática. Eu vejo que nessa caminhada nós tivemos sim muitas conquistas de um modelo que era totalmente novo para as crianças, muitas vezes até nem despertando o interesse delas, aquele formato de aula, o ato de entrar, de ver os amigos e a professora, não despertava tanto interesse num primeiro momento, mas com o passar do tempo e a própria experiência que as crianças puderam ter, essa ação foi trazendo uma motivação maior ainda para as crianças e que com o desejo de participar vinham aos poucos, né, cada dia uma outra, e hoje nós olhamos as salas de aula cheias, né, lotadinhas de crianças, praticamente em sua totalidade, com um desejo enorme de interagir, de participar, de trazer algo que esteja vivenciando em casa, mostrar alguma novidade, e com isso aumentando também o seu interesse por esse ambiente, né, que foi novo num primeiro momento, mas que agora essa criança já traz uma tranquilidade muito grande em fazer parte dele. Então, algo a celebrar junto às famílias, junto às crianças, que vem num crescente de aprendizagens e possibilidades. Fiquei pensando aqui, Rosana, te ouvindo, que aquele nosso primeiro sentimento, né, uma coisa que a gente tinha uma angústia muito grande lá no início. E uma delas era como é que isso ia acontecer, né? Como é que a gente ia fazer essas crianças se envolverem com esse novo formato de sala de aula, né? Não sei nem se dá para chamar assim, mas esse novo formato. Mas parece que o que a gente conquistou pela tua fala, assim, e até dizendo para o Thiago que eu consigo entender isso como dizendo para as meninas, né? Todas nós aqui tivemos essa sensação de como parece que a nossa primeira preocupação, que era de garantir que o contato com a escola não se perdesse, que a relação com os coleguinhas não se perdesse, conversar com a prof, sabe, aproximar, manter aquela aproximação, né, manter aquela relação, parece que isso permaneceu. Então a gente tem também isso para celebrar. Foi uma conquista, você está narrando aí como eles se envolveram, né? Foram devagarinho, foi aos poucos, fomos aprendendo todos nós, né? As famílias entendendo como é que isso acontecia e a gente tem essa sensação agora de conquista mesmo, de alívio, né? Ouvindo você, penso assim. Eu acredito que quando a gente olha, né, para o início de todo esse processo, ele é muito parecido com um caminho, né? Um caminho que a gente está fazendo,
onde está sendo constantemente implicado enfrentar o novo. Eu acho que, ouvindo, né, na fala de vocês essa palavra novo, um novo espaço, um novo começo, um novo momento, e é isso, assim, né? A gente está desbravando algo que lá no comecinho era muito incerto, assim, né? Então eu mencionava em um outro momento, assim, em uma outra conversa, o quanto isso se parece com o momento de você estar dirigindo num caminho que você ainda não conhece, né? Que você vai com muita segurança, muita cautela, contando com as pessoas que estão ali naquele carro junto com você. É uma estrada com uma certa neblina, assim, e aos poucos, né, esse caminho ele começa a se abrir. Então, a nossa celebração hoje é nesse sentido, assim. Nós, enquanto escola, professores, famílias, alunos, né, a gente tava nesse caminho, assim, tateando pouco a pouco, muito animados, muito alegres e ao mesmo tempo assim assustados, né? O que vai vir daí? Como que isso vai surgir? E aí esse caminho está se abrindo agora, assim. Então é de fato um momento bem celebrativo, assim. Eu também vejo que é um momento muito celebrativo e é um momento assim de conquistas, porque em meio a tantos pontos de interrogações que nós tínhamos lá no começo, né? Nessa nova modalidade. Agora, vendo as crianças dentro da plataforma, o aprendizado acontecendo, as metodologias sendo aplicadas, a criança aprendendo a ler dentro do seu processo de alfabetização, isso é muito gratificante, não só para a escola, mas eu acredito que também para a família. A família também celebra esse momento junto com a escola, porque para eles que estavam também nessa angústia, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Também compartilhava de todas essas angústias conosco. Também eles celebram também esse momento conosco. Então, acho que é muito importante a escola e a família fazer esse momento celebrativo junto, né? Com os docentes, saber que as práticas estão sendo aplicadas de maneiras, né, efetivas, que as crianças também estão aprendendo nessa nova modalidade, né, que era um modelo em que fomos pegos de surpresa, né, sabíamos que íamos ter que encarar as novas tecnologias, mas não tão de repente assim, né, e que agora estamos aí, né, e que bacana que está dando certo. Temos angústias, temos ainda, e terão e virão ainda várias angústias, eu acredito, né? Mas que cada dia será superadas, né? Mas que esses momentos eles devem ser celebrados dia a dia, juntamente com os nossos alunos, com as nossas famílias, com os nossos professores, com os nossos colaboradores. Eu acredito que isso é muito importante. E ouvindo vocês, eu não quero mudar o rumo da prosa, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem puxar depois de novo, fiquem à vontade. Mas eu anotei algumas coisas que eu achei muito interessante, que a aparência que traz na fala é algo que a Chayane colocou ali, né? O novo espaço, o novo momento. E aí a gente vê, né? A analogia perfeita de uma rua onde você nunca passou e fica muito à mercê do GPS. E daí, o que acontece? Né? Essa família primeiro achava que era uma pandemiazinha, né? Uma pandemia que logo passa, a gente restabelece, a gente volta, fica tudo normal, lindo. E agora o cenário está se alongando. Ou a gente compra a briga e começa e veste a roupa e vai para a batalha, ou a gente vai perder muita coisa. Então, esse suporte que a família tem que dar para a criança que está em casa e precisa passar por esse processo de alfabetização que é tão sensível, né? Tá também nessa analogia que você faz de ser um caminho novo, onde tudo é muito incipiente, você não sabe se precisa virar ou se precisa ir reto, e aí, né, tem toda essa expectativa que passar por esse caminho gera, porém, a vivência das famílias, né, e a nossa vivência nessa plataforma vai dando motivos para celebrar. Por quê? Porque nós sabemos fazer a alfabetização. Isso é importante, né? E era presencial e agora ela está acontecendo no meio virtual. Então é realmente um grande motivo para celebrar, né? Vejo isso na fala de vocês, essa questão
essa questão do novo trajeto e dos novos papéis, né, dos sujeitos dentro desse processo. E a importância das famílias nisso, né, nesse movimento todo, né, Tiago? Eu vejo assim que nosso papel, tarefa da escola, a gente sabe fazer, a gente se envolveu. O caminho novo e também cheio de neblina para as famílias de como realizar, como fazer acontecer a alfabetização com meu filho aqui em casa, né? Eu não sou a professora, eu não sou o professor, e a parceria foi se alinhando, foi se harmonizando, e a gente conseguiu, né? Então, essa celebração, isso que a gente agora está conversando aqui, né? Isso que as meninas levantaram de elementos que elas sentiram ali na unidade delas, mas até a Chay comentando sobre como é que foi o envolvimento das crianças e das famílias nesse processo, né, o crescimento. Então, acho que tudo isso realmente é motivo para a gente começar a dar os primeiros respiros para enfrentar as diferenças, né? Aqui, quando você começa dizendo, todo mundo achava, né? Todos nós achávamos que essa pandemia ia ser aquele momento, vamos esperar como foi lá no H1N1, né? Então vai passar um tempinho, a gente já volta e a rotina, e não foi assim que aconteceu. E a gente agora está menos ainda sabendo quando isso termina. Então, é bem isso. E se a gente não fosse para o enfrentamento, tentando assoprar a neblina, né? Abanar a neblina, e vamos seguindo, e vamos descobrindo como é que é esse espaço, como é que é esse caminho. Os primeiros raios de sol foram penetrando, né? E é isso que a gente está vivendo agora. Eu fico muito contente, porque é sinal que a gente tem outros movimentos acontecendo agora, né? Eu tenho ouvido e visto professoras envolvidas já com pensar em letra cursiva, né? Então, com o segundo aninho. Então, isso é mesmo maravilhoso, assim, né? Quer dizer que é um outro caminhar já, muito bom. E se nós pensarmos, o movimento para a escola sempre foi: a família vem até a escola e deixa a criança conosco. Então, até mesmo pelo sistema de passar ali com o veículo e a criança desce, adentra e a família vai embora. E nós passamos para um movimento de nós entrarmos na casa da família, né, de cada família. Veja se faz sentido, pessoal, porque a hora que a Rosana comentou a frase dela ali da questão do pessoal, né, dos professores agora estarem fazendo parte da casa das famílias, eu anotei aqui assim, né, que a gente constrói uma visão de alfabetização, pelo menos na minha época foi muito assim, mecanicista, né, de repetição. E aí a gente pensa que a criança que decora o alfabeto primeiro é a que mais sabe, é a que mais aprendeu. E, na verdade, o processo de alfabetização ele é muito científico, e a gente comentou sobre isso no último, da questão do levantar hipóteses, das construções, da interação, da necessidade de interação, de se ouvir lendo, de ler para alguém, de ouvir alguém lendo, de ouvir, né? Então tem tudo isso que a família começou a entender com o passar do tempo, de ver que talvez aquele erro não era só um erro, não era um erro, porque, na verdade, aquilo que eu entendia como erro era porque eu entendi o processo como mecânico. Agora eu vendo que precisa levantar hipótese, então eu acho que essa entrada na casa faz um link muito bem com aquilo que a gente tinha dito no primeiro Boa Prosa, da questão de se entender, né, de criar o seu lugar ali dentro desse processo. Mas era nesse sentido que eu queria contribuir com o que a Rosana colocou ali. E também, junto com o que a Rosana falou, faz-se um link de que a sala de aula não é só o espaço aqui da escola, as quatro paredes, a lousa branca, o giz, o canetão, somente esse espaço. A sala de aula ela foi para a sala de casa, para a varanda, para o quarto da criança. Então, ou seja, a sala de aula ela pode se recriar em qualquer espaço, né? E a família entendeu também esse processo, né? O docente também entendeu. Então, todos nós entendemos que nós podemos recriar os espaços de alfabetização. Ótimo isso, Lídia. Nós podemos também recriar as metodologias. Aquela ideia de que não tem como voltar atrás e voltar ao que era antes, né? Não, de maneira nenhuma.
reconfigurado, ressignificado, mas é daqui para frente, né? E aí eu acho tão interessante que esses dias eu estava assistindo uma aula, a criança pediu para a professora, com licença, eu preciso ir ao banheiro. Ai, né? Ou seja, que ela estava no ambiente bonitinho. da casa dela, próximo dos pais dela, do responsável dela, e ela pediu para a professora para ir ao banheiro, para se ausentar da sala de aula. Olha o significado, né? O entendimento que todo esse movimento, toda essa significação que todos nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, estamos vivendo, nos trouxe, né? Estamos entendendo toda essa modificação. Isso que a Rosana nos trazia até agora, né? Nos trouxe essa inversão, né? A criança vinha para a escola, agora nós estamos indo para dentro da casa, né? E estamos descobrindo que todos os espaços podem se tornar, de que a cozinha ali, fazendo uma receita com a mãe, é um momento de alfabetização, ela está aprendendo, né? Talvez ali plantando uma flor com o pai, ela está aprendendo. Então, todos esses métodos são metodologias e que as professoras estão utilizando junto, em parceria com os pais. E esse entendimento também ele está sendo validado. Ô Lidiane, eu e a Fabiola, nós temos uma amiga em comum que insiste em bater nessa tecla. E eu acho fascinante a fala dela, de que assim, a casa agora é um ambiente de aprendizagem. Quais elementos que tem ali dentro que contribuem? Porque às vezes a gente leva numa biblioteca e olha, esse é o espaço de aprendizagem. Que elementos que eu tenho aqui para usar? Aí a gente fala, não, agora eu vou fazer um estudo de meio, vou levar lá na usina de Itaipu. Aí chega lá, quais elementos eu tenho aqui para estimular a aprendizagem? E a gente está fazendo... Essa é uma dica para os profs, né? A casa é agora o ambiente de aprendizagem. O que existe dentro desse ambiente que pode contribuir para o processo? Gostei bastante dessa colocação. E faço relação ao que eu ouvi antes. Isso, e olha só quantos elementos de aprendizagem que nós temos dentro da nossa casa, né? Em volta, à nossa volta... e que estimula os nossos filhos, e que estimula os nossos alunos. Eu falo isso tanto enquanto mãe, quanto enquanto profissional, né? Porque os meus filhos também estão em aulas remotas, né? E eles também estão nesse processo de aulas online. Então, eu também preciso utilizar desses recursos para que eles aprendam, né? Então, a minha casa também se tornou um ambiente escolar. E esse movimento, eu fico pensando assim, pensa em casa, a família também com o seu trabalho remoto, né? A mãe também com as suas obrigações, se a configuração for a mãe e a criança, se for a mãe, o pai e a criança, ou a mãe e o pai com os seus trabalhos remotos, às vezes um irmãozinho e um único computador para dividir entre os dois, então tem que ter um jogo de cintura até para isso. E nesse jogo de cintura é que entram essas partilhas, essas formas de aprender diferente, esses entender o que, vem ver aqui o que eu estou fazendo enquanto teu irmão está fazendo tarefa lá. Então, nesse movimento da família, e aí assim, que eu também achei que o Thiago foi bem genial ali na ideia de dizer a dica para as profs, porque é bem isso que é para pegar, né? Que momentos que dá para estar lá junto com a mãe, junto com o pai, ou junto com o irmão, e que eu também estou aprendendo, né? Como é que eu posso fazer esse movimento? Como é que a prof pode pensar isso? Como é que a família pode entender que, olha, vem aqui me ajudar agora, que nós vamos fazer um bolo, como a Lidiane sugeriu, né? Vem aqui agora que eu vou encher a máquina. Quantos baldes d'água a gente vai precisar colocar aqui, você acha? Se a gente fosse colocar com balde, por exemplo. Enfim, eu acho que é bem isso mesmo, essa experiência do espaço, e é por isso que eu reforço a ideia de que as coisas precisam ser daqui para frente mesmo repensadas nessas formas de ensinar e formas de aprender, porque a gente não volta ao modelo que a gente vivia, né? Precisou de um chacoalhão desses para a gente, como a Lidiane também falou há pouco, aprender na marra, lidar com a ferramenta, né, Lidiane? Todo mundo no susto. E aí todo esse novo movimento, né, que já traz resultado. A gente está falando de celebração justamente por isso, porque a gente já tem resultado, a gente tem criança lendo e escrevendo, a gente tem criança no processo, assim, no ritmo que a gente esperaria que ela estivesse lá na escola, com toda essa nova configuração, né. E a gente tem as crianças se descobrindo nesse espaço também, né, que é um espaço novo para todos, né.
Essa semana, por exemplo, a gente estava dando uma aula, né? E aí, depois de toda a explicação da professora para os alunos do segundo ano, uma criança, uma aluna, pediu para mostrar para os colegas o que ela tinha aprendido, né, na flauta. E assim, e ela contou assim que ela aprendeu de ver na internet, ela nem faz aula de música, assim. Então, quantas coisas as crianças também estão se descobrindo e como eles estão à vontade nesse espaço para partilhar com os colegas, para perguntar se gostou, para trazer aquilo que também tem se tornado momentos de encantamento dessa criança em casa, que está passando por tantas emoções, né? Assim como nós, adultos, as crianças estão passando por um turbilhão de emoções nesse período de isolamento. Então, isso é uma coisa bem, bem importante também. E você falou, Chay, da música. Eu vejo que outra percepção que os pais hoje podem ter com muito maior clareza é o quanto várias ações, várias habilidades, várias propostas, várias possibilidades podem ajudar também nesse processo de alfabetização. Porque muitas vezes a gente acha que é o ato de trabalhar e recitar e memorizar as letras, buscar a identificação do som com o desenho de cada letra, né, a parte fonética, que é isso que vai repetidamente alfabetizar uma criança. E para quem está a educação física, para quem está a música, né, para quem está a arte, e hoje, até por estarem tão próximos dessas ações das crianças, das possibilidades em casa, das propostas, os pais conseguem ver que quando eu trabalho o movimento numa aula de educação física, eu estou trabalhando aspectos muito importantes também que vão refletir nessa base maior para a alfabetização, nessa competência maior, né? O movimento, o ritmo. As brincadeiras cantadas, né, Rosana? As brincadeiras cantadas. Com as crianças. O espaço que eu utilizo, né, em música, a pulsação, as letras das músicas são repertório também de linguagem, o ritmo também, que é o ritmo corporal na educação física, o ritmo do som da música, né, na área de música, trabalhando com artistas, com a própria arte, o quanto eu amplio o repertório também, né, sensibilidade, criatividade, todas essas possibilidades que existem, elas também trabalham, auxiliam, apoiam o desenvolvimento tão necessário para essa base toda de alfabetização. Então, eu acredito que muitos pais não tinham esse olhar, essa visão de que tudo está interligado, o ensino não é fragmentado, a criança não é fragmentada, essas áreas elas têm que conversar entre si e serem apoiadas umas pelas outras também, para que o processo seja algo bastante completo e apoie a criança nessas descobertas também. E aqui tem uma dica, da mesma forma de dica prof, Fabiola, aqui tem uma dica pai, e eu sou pai, e eu sei de uma questão que está presente na fala da Rosane, que é importantíssima para as famílias. Quando a gente pega uma atividade muito mecânica e dá para a criança, ela vai sentar, vai riscar e vai falar, tá pronto. A gente não vence. A atividade artística, a motora, a musicalidade, ela envolve por um tempo muito maior. Então aqui a dica para as famílias, né? E eu na condição de pai falo dessa experiência própria, é que às vezes a gente precisa fazer o nosso trabalho e essa criança precisa se envolver no processo em que ela está de descoberta e desenvolvimento. A atividade artística mantém ela em processo por um tempo maior, a concentração fica por um tempo maior, né? E se a gente vai no motor, no mecânico, é muito assim, pai, terminei, pai, terminei, pai, terminei. E aí a gente não vence mesmo. Né? E o outro aspecto que me fez pensar, duas coisas eu fui pensando enquanto vocês ouviam, né, vocês falando. Uma delas é que também aí fica a dica família, porque assim, quando a gente... quando a escola impõe, por exemplo, a leitura, né? Quando a escola diz, agora todo mundo vai fazer hora de leitura, escolhe um livrinho, né? Mesmo que a criança e nessa faixa etária eles são apaixonados por livros mesmo, então mesmo que eles se envolvam, quando é o pai, quando é a mãe, quando é o irmão, quando é a família que diz, hoje é o nosso momento de leitura, a gente que vai ler, o estímulo é outro, né? O alcance é outro e também toma um espaço, ocupa a criança porque ela vai se envolver com aquela história por muitos dias, não é nem por um momento, ela vai querer recontar e ela exercita daí linguagem, oralidade, ela amplia vocabulário,
vocabulário, ela produz texto porque ela reconta. Então, são tantos elementos, ela produz elementos artísticos porque ela pode transformar aquilo numa escultura, com massinha, com, sei lá, com sucata, em desenho, enfim. Então, a gente tem 1000 possibilidades para fazer em casa mesmo, que foge desse mecânico que o Thiago levantou, que a Rosana reforçou agora, e que explora toda essa habilidade criativa que a Chay também nos trouxe, né? Que vai fazer com que a criança, que também eu acho que tá sendo um elemento diferencial, que é o fato de estar na telinha, eles se enxergam, né? A gente aqui nessa situação, você não fica se cuidando, né? Se cuidando o tempo todo. Então pensa para a criança vir para a tela, se ver na tela, ver o amigo. Ela está tendo uma outra relação com a própria imagem, né? E aí todo esse movimento, eu acho também, toda essa construção de novas linguagens também, não sei se são novas, né? Se relacionar com as linguagens, eu acho. Também faz com que ela tenha outra relação com a alfabetização também, né? Outro desenvolvimento nesse processo de alfabetização. O outro aspecto que eu fiquei pensando, daí, como diz o Thiago, não querendo mudar o rumo da prosa, mas aproveitando o gancho, quando eu fiquei escutando a Chay falar ali de todos esses sentimentos que a gente está vivendo agora, e eu relacionei com a ideia de ampliação de vocabulário, né? Até uma conversa que a gente já teve sobre isso, do quanto todo um novo repertório está sendo construído no mundinho dessa criança, né? No mundinho no sentido carinhoso, no mundo dela, no mundo que ela vive. Quantas coisas ela está tendo que se relacionar que não estava previsto. Álcool gel o tempo todo, máscara, né? A dor da perda, né? Porque mesmo que ela não esteja vivendo na própria pele, ela tem acompanhado, ela vê o pai comentando, a mãe comentando, o jornal falando, enfim. Então é tanta coisa que pode ser explorada também nesse vocabulário, nesses momentos de conversa, que a família pode fazer, que vão para a conversa com a professora e que estão fazendo parte desse processo, fugindo desse exercício mecânico de reprodução e que não traz para ela a mesma potência de desenvolvimento que essa conversa traz, né? Que aproveitar todo o contexto, toda a conjuntura traz. Eu fiquei pensando também no quanto isso amplia essa nova relação com a alfabetização, né? Acho que um ponto também muito interessante, né? A gente tem observado isso nas escolas sociais, nas atividades que são impressas, né? As famílias têm se sentido cada vez mais à vontade para nos trazer as suas angústias em relação às atividades, o que tem dado certo, o que não dá, né? A própria configuração familiar, né? Quantos filhos tem, se consegue fazer atividade, se consegue fazer no horário da aula, se consegue acompanhar uma aula online ou não, né? E mediante disso, assim, o quanto elementos importantíssimos para a construção do nosso planejamento estão surgindo a partir disso, né? Do cuidado que a gente está tendo cada vez mais com o tempo da criança para realizar essas atividades, pensar nessas atividades que ele consegue ter com autonomia, como a gente vai sinalizando isso no próprio instrumental, no próprio documento, né? Então, esse fator é algo que vem se desenvolvendo, né? Nesse processo que é tão novo, tão inusitado para a gente, essa parceria com as famílias cada vez mais estreita tem sido um grande diferencial, né? Porque não são todos os alunos que a gente consegue acessar a casa deles virtualmente, né? Mas quando chega lá o material da semana, atividade da quinzena, nós estamos lá, né? E aí, como que isso acontece? Como que isso tá se desenvolvendo, né? Isso da criança, às vezes, querer brincar, tá cansado, né? O pai vem e pergunta, prof, como é que eu faço? Negocio? Dou uma forçada? Será que é preguiça? Será que é birra, né? E aí esse contexto de estar em casa é tão diferente, né? A sala de aula, sim, se modificou, vai para outros espaços, mas a criança ainda tem essa relação da casa, do brincar, né? E aí a gente tem levado cada vez mais os pais a entenderem isso, né? Dos tempos e o quanto outros elementos, e aí pegando um gancho na fala da Rosana, né? Outros componentes, outras atividades estão sendo pensadas e elaboradas para estar fortalecendo esse processo de alfabetização. Uma brincadeira, uma música, uma atividade artística, né? Quando a criança realiza um desenho, ali também tem uma narrativa. Ela também está trazendo algo, ela está contando algo, né? Tem toda uma construção, uma elaboração. Então,
a gente tem conseguido acompanhar, mesmo nas atividades impressas, grandes avanços e muitas trocas para as próximas quinzenas que virão. E veja como que isso é um motivo para celebrar, né? Esse Sim. envolvimento, a descoberta de qual é o meu papel nessa relação, que não é mais de 2, de 3, e agora, né, tem essa relação, a família faz parte dessa relação. Entender esse papel é um motivo a se celebrar. E olhando para aquela pergunta que eu fiz desde o início da nossa conversa, e onde a gente está chegando no fim dessa prosa, eu percebo o seguinte, que a nossa maior felicidade enquanto educadoras e educadores é o fato de começar a entender essa relação, né? Que antes era muito professor, aluno, instrumentos, aluno, né? Tava tudo muito fechado dentro do núcleo escolar, e agora entrou a família para esse processo, e o nosso maior motivo para celebrar é dizer, calma, tá tudo certo, a gente tá conseguindo dar continuidade aos processos, né? Aquilo que a gente achava que talvez não fosse muito adequado, é adequado. Aquilo que a gente achava que não iria talvez funcionar, traz elementos importantes de funcionalidade, e isso é o nosso motivo de maior celebração, né? Quando a gente olha toda essa prosa que gerou aí nesses últimos 30 e poucos minutos, a gente entende que amarra dessa forma, né? Eu não sei se todos vocês concordam com isso ou querem trazer algum elemento para esse fechamento. Eu tenho a mesma percepção, essa sensação mesmo de aquele caminho nebuloso, né? A gente começar a ir caminhando com segurança, caminhando agora sabendo onde a gente está pisando, caminhando, enxergando um ponto, né? Um ponto fixo lá onde eu vou atingir, onde eu vou alcançar, mas a gente partiu de algo novo, algo muito novo. E a gente lidou bem, a gente viu, né? E quando eu falo a gente, eu incluo as famílias, incluo as crianças, que são, acho que, os principais envolvidos ali, e com quem todos nós estávamos mais preocupados ainda, né, em garantir o mínimo que eles esperavam. O primeiro aninho, o segundo aninho são aquele envolvimento, né, aquela sensação assim de conquista que se tem. Eu concordo, acho que a gente está celebrando e tem muitos motivos mesmo para ficar tranquilo e para caminhar assim com mais fôlego para as novas demandas. O encantamento, né, Fabiola? Essa chama, esse brilho, assim, né? Que segue mesmo numa diversidade, né? Como essa que a gente está passando. E aí, pessoal, eu quero agradecer a inteligência de vocês, agradecer o papo de vocês, né, a disposição para falar sobre isso, e queria agradecer também o pessoal que acompanhou o vídeo até o fim, porque quem se dispõe a assistir se dispõe também a dialogar de uma certa forma, né? A levar essas mensagens e refletir com outros públicos, porque o nosso objetivo é esse, é acender uma chama e possibilitar outras reflexões externas. Então eu queria agradecer todo mundo que se envolveu e participou, e contar com a presença de vocês e de quem assistiu nos próximos vídeos que a gente possa fazer, trazendo novos diálogos, porque a criança nesse momento ela é um ser ainda bastante em processo de lapidação, e ela é tão genuína. A gente vê, né, que existe dentro da criança até uma inocência maravilhosa, e o processo de ensino acontece de um modo assim bastante mágico, e é importante que as pessoas se envolvam para discutir sobre isso. Sim, cada criança está sendo acompanhada, está sendo olhada, cada família. Esse processo que agora tem um engajamento ainda maior, ele garante isso, e é um processo que está em permanente construção. Então, por mais que surja alguma ansiedade, que é tão normal nos novos processos, cada vez que nós conquistamos algo, nós já ficamos ali, de certa forma, pensando no próximo passo, e muitas vezes, simplesmente por esse próximo passo ser algo novo, nós já apresentamos alguma ansiedade, alguma pressa. Então a gente entende que esse sentimento seja legítimo por parte das famílias, das crianças, muitas vezes dos docentes também. A conquista de alguns passos agora que estão diferentes se comparados aos anteriores, são motivos de conquista, e outros passos a serem dados
serão também na nossa próxima caminhada, né, nesse próximo momento que nós viveremos, e com certeza com essa tranquilidade de que tudo se ajeitará. Então acredito que nós possamos também seguir com essa certeza. Nós vemos que as famílias fazem o melhor que podem, nossos educadores fazem o melhor que podem também. É um processo de muito engajamento, de muita dedicação, em que todos mergulharam mesmo para que dê certo, está dando certo e para que continue dando certo. Então nós temos essa certeza de que cada um está colocando o seu melhor, e com isso nós temos tanto a celebração com muita gratidão e também a certeza de que estamos no caminho certo. Isso mesmo, e que venha a próxima boa prosa, né, Tiago? Para a gente celebrar e para a gente viver as novas angústias, conversar sobre as novas angústias. Perfeito, pessoal, agradeço imensamente. Eu também, muito obrigada. Ó, um brinde pra gente. E o tchim-tchim. Que a gente... Um brinde. Um brinde.